As vozes verbais são as formas como os verbos se apresentam na oração, determinando se o sujeito pratica ou recebe a ação. Elas podem ser de três tipos: ativa, passiva ou reflexiva. No livro de língua portuguesa, na página 103, nós vamos ler um parágrafo retirado da biografia de Lampião, o rei do cangaço, para compreendermos como funciona a voz ativa. Em tempos de calmaria, os cangaceiros dividiam o tempo entre a fé e o prazer. Jogavam cartas, bebiam, promoviam lutas de homens e de cachorros. Faziam versos, cantavam, tocavam e organizavam bailes. Para essas ocasiões, se perfumavam muito. Há relatos de que os bandoleiros perfumavam até os cavalos quando andavam montados, um hábito perigoso. Às vezes, a polícia os identificava na caatinga pelo cheiro forte dos perfumes. Agora, observem esses verbos que estão destacados em negrito. Eles são verbos transitivos diretos. E a gente sabe que quando um verbo ele é transitivo direto é porque ele exige um complemento que se liga a ele sem a ajuda de preposição. E são verbos que também apresentam sujeito. Vejam, os cangaceiros dividiam o tempo. Então, nos três casos, os verbos se ligam ao sujeito e ao objeto. E a forma como essa ligação foi feita, percebe-se que os cangaceiros foram quem praticaram as ações. Logo, temos o que chamamos de voz verbal ativa ou voz ativa. Então, na voz ativa, o sujeito é o agente da ação. Já a voz passiva nos mostra que essas frases podem ser escritas em outra ordem. Observe, o tempo era dividido pelos cangaceiros. Aqui, o objeto direto passou para a posição de sujeito e com essa mudança, o sujeito agora é alvo da ação verbal praticada pelos cangaceiros. Logo, nós temos a voz passiva e o termo pelos cangaceiros é classificado como agente da passiva. Isso quer dizer que na voz passiva o sujeito sofre a ação. A voz passiva pode ser analítica ou sintética. A voz passiva analítica é a que a gente acabou de ver. Ela é formada pelo verbo ser, no caso o verbo apassivador, mais o particípio do verbo principal. Já a voz passiva sintética é formada por um verbo transitivo direto acompanhado do pronome apassivador se. Dividiu-se o tempo. E, por fim, a voz reflexiva, que é usada quando o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Como, por exemplo, os cangaceiros se perfumavam. Aqui, o próprio agente da ação também é o alvo. Ou em eles se escondiam na caatinga, que a gente percebe uma reciprocidade entre mais de um agente. Resumindo, na voz ativa, o sujeito é o agente da ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação e na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação.